Querido amigo, querida irmã, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui para apresentar a próxima programação do nosso Conectados com a Palavra. O Conectados é um programa com sequência de mensagens interligadas e em que se apresenta aquilo que é o tema das ministrações da Igreja O Brasil para Cristo durante aquele período, durante aquela semana, durante aquele mês, até durante o ano, porque o nosso assunto tem uma abrangência anual. E dentro do Conectados eu fui convidado para ministrar a Palavra de Deus também. Meu nome é Eduardo, eu sou pastor do Ministério O Brasil para Cristo. E atualmente me encontro em fase de transição para a Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. E com a permissão e o convite do meu querido pastor Joel Estevanato, estou agora iniciando uma série de ministrações dentro de um tema principal, que são 19 segredos da frutificação. E então, nesses 19 episódios, eu vou estar abordando da maneira mais sequencial possível 19 buscas pessoais, buscas particulares na nossa vida, que uma vez atingidas, uma vez a consequência dela sendo atingida, nós acabaremos por naturalmente frutificar. As plantas de onde o Senhor Jesus Cristo tirou este exemplo, de onde a palavra de Deus tira esta figura, elas não têm a preocupação em frutificar. Elas têm que suprir as necessidades existenciais delas como plantas para oferecerem fruto, caso sejam árvores frutíferas, é claro. Então, elas apenas absorvem da natureza aquilo que lhes é necessário e aí naturalmente frutificam. Nós temos a natureza espiritual, nós somos gerados em Cristo pelo Espírito Santo. Então, qual é o nosso esforço em frutificar? Nenhum. Nós nos esforçamos, isto sim, para compreender os requisitos do Espírito Santo em quem fomos gerados, aquilo que lhe é agradável, e uma vez entendendo, compreendendo, recebendo dele essa ministração, nós vamos tomando posse, nós vamos inserindo em nós aquilo que o Espírito Santo pela palavra nos orienta, e aí nós naturalmente apareceremos com os nossos galhos carregados do fruto que abençoa vidas, que fortalece, que vivifica aquele que está próximo da morte ou mesmo numa condição já desesperadora. Então acompanhe conosco nesses 19 episódios que nós vamos apresentar. E eu tenho certeza no Senhor, porque não dependo de mim, não dependemos do que é humano, mas dependemos do Espírito Santo e sabemos que Ele está interessado em abençoar a sua vida. Então acompanhe conosco o programa Conectados, 19 segredos para a frutificação, pastor Eduardo, Igreja O Brasil para Cristo no Mandaqui. Quero orar com você agora para nós iniciarmos a nossa programação. Pai querido, iniciaremos, Senhor, esta sequência de mensagem e esses episódios, e eu te peço, Senhor, que dia após dia eles alcancem vidas, e essas vidas sejam, Senhor, abençoadas por Ti. E essas vidas naturalmente frutifiquem, naturalmente abençoem outras vidas. Senhor, usa-nos como canal da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória seja dada ao Teu nome. Sua graça e perdão.
vivemos em unidade com nosso irmão, e como um sino ecoamos o vazio. Pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças de segregação, para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor. Transforme os nossos passos, tua luz nos dê a direção, que o mundo saiba que só tu és a salvação. E venha o teu reino e cumpra em nós o teu querer, Senhor, essa é a nossa oração. Pois todo reino dividido contra si perecerá. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças de segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor. Estamos nós, um só corpo em Cristo Jesus. Somos um, como Pai e Filho. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças de segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor, oh, 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 oh. Sejamos um amor. Vamos declarar mais uma vez: nós somos de Cristo. Então cante comigo. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças de segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças de segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor. Se somos de Cristo, cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças de segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou. Sejamos um amor. Se somos Graça e paz do Senhor Jesus, a você, meu irmão, meu amigo, minha irmã, minha amiga, que está nos assistindo, que tem assistido os nossos vídeos, nesta série que nós temos de 19 segredos para a frutificação. E nós estamos agora aqui para falar sobre o 5º episódio, cujo subtema é frutificação é resposta para quem é cheio do Espírito Santo.
E nós vamos tratar de quando a virtude desce sobre um ser humano decidido a ser vaso de óleo. Para isso, eu quero abrir juntamente com você a palavra de Deus no livro de Zacarias, do profeta Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento, no capítulo 4, para ler dos versos de 1 a 6. Esta passagem, que está inserida entre as visões do profeta Zacarias, traz estas palavras que vamos ler juntos. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado de seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, como as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu-me e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós vamos orar agora para que o Senhor nos traga a interpretação, a revelação da sua palavra. Pai querido, abençoa-nos, Pai. Unge-nos, Senhor, para que possamos ministrar o teu querer a quem precisa ouvir agora uma revelação da tua parte. Em nome de Jesus. Amém, querido Deus. Meus queridos, nós temos nas Escrituras, no Novo Testamento, algumas características muito peculiares que acabamos descobrindo na comunhão do Espírito Santo, quando nos damos à comunhão com o Espírito Santo e quando persistimos, prosseguimos em ler as Escrituras, vão nos aparecendo certas particularidades dos autores, dos lugares, dos acontecimentos. E uma dessas particularidades se refere ao escritor Lucas. Ele que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome, e também o livro dos Atos dos Apóstolos. É particular a Lucas, é interessante nele a utilização não rara, pelo contrário, a utilização constante do termo cheio, que no grego é a palavra pleros e seus derivados, seus variantes. Pois bem, Lucas usa muito o termo cheio. Por exemplo, nós temos aqui, lá no capítulo 5, no verso 12, ele diz que um homem vai procurar Jesus em certa angústia. E Lucas diz que este homem está cheio de lepra. Ainda no capítulo 5, no verso 26, Lucas registra que diante do feito de Jesus de cura, as pessoas que estavam em volta ficaram cheias de temor. Mais adiante, quando Jesus é confrontado por adversários invejosos, esses homens, segundo Lucas, no capítulo 6, verso 11, estão cheios de furor. E no capítulo 16, no verso 20, na preciosa parábola conhecida como a parábola do rico e Lázaro, Lázaro está cheio de chagas, Lucas 16, 20. Mas também Lucas nos manifesta um enchimento diferente. E ele diz lá no capítulo 1, no verso 15, que o feto João, filho de Zacarias e Isabel, filho de um milagre, ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre, Lucas 1,15.
Em Lucas 1,67, agora é Zacarias, o pai de João, que, quando do nascimento do menino, ele que estava mudo, é cheio do Espírito Santo e volta a falar já profetizando sobre a vida daquele menino. E é também Lucas, no capítulo 4, no verso 1, que vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo, quando é batizado, vem sobre ele o Espírito Santo de Deus, e quando ele sai da água, é cheio do Espírito Santo. E há inúmeras outras citações, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, essa palavra é comum a Lucas e ela também tem utilização por parte do apóstolo Paulo. Ele também a usa. O que nós queremos enfatizar quanto a esta palavra? Queremos enfatizar, primeiro, a intenção de Lucas. Porque ele usa o termo cheio? É porque para ele, cheio é aquela pessoa que está dominada daquela circunstância, dominada daquele sentimento. Os outros são anulados, são, como se diria tecnicamente, eclipsados, ocultos, encobertos, deixados para trás. Esta é a intenção dele quando ele fala de cheios. E eu penso que é uma intenção bastante válida, porque nós entendemos que aquilo está dominando aquela vida. A segunda utilização que nós entendemos, a segunda razão de utilização de Lucas para o termo cheio, é que implica em uma integralidade, implica em uma aquiescência, uma permissão. A pessoa se permite estar daquele jeito. Ela não precisava estar, mas ela se permite estar naquela condição na sua integralidade. Então é dentro desse aspecto que eu quero falar sobre frutificação, é resposta para quem está cheio do Espírito Santo. É por isso que nós tomamos esse escritor para conduzir a nossa pregação. Em segundo lugar, eu quero falar da realidade. Quando Lucas usa o termo cheio, ele está falando de uma coisa que é visível, sensível ou consequente. Esta é a realidade de quem está cheio. Quem está cheio de fúria traz o aspecto de que isso se torna visível, né? Perceptível e consequente. Ele vai agir, a sua realidade seguinte será em consequência daquilo de que ele está cheio. Então, um homem cheio de lepra, é visível que ele está nessa condição. Consequentemente, segundo a lei judaica, ele tinha a obrigação de dizer para aquelas pessoas que por acaso se aproximassem dele: leproso, leproso, ou seja, eu estou cheio de lepra, eu estou dominado pela lepra, você não pode se aproximar de mim. Então isto é uma realidade na vida daqueles que se enchem deste ou daquele fator. Eles serão não apenas, primeiro caso, dominados, como segundo caso, haverá uma consequência nas suas ações, no seu comportamento. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 4, nós vamos agora entrar mais para o que queremos abordar, porque esta passagem vai nos trazer o enchimento específico do Espírito Santo do qual queremos falar. Então vamos ler, vamos colocar o texto para que possamos ler juntos. Diz esta passagem: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então nós vemos aqui aquilo de que acabei de falar. Eles foram tomados pelo Espírito Santo e isso eclipsou tudo o mais. Eles começaram a agir em plenitude da presença do Espírito Santo sobre suas vidas. Em consequência, o Espírito Santo lhes deu uma permissão.
Quando o Espírito Santo, segundo as Escrituras no Novo Testamento, nos toma, ele vem na íntegra, sobre a íntegra do que nós somos, quando ele transborda em nós, ele, em primeiro lugar, vai eclipsar o mais que estava em nossa consciência, em nosso pensamento, em nosso agir, e ele vai aparecer sobre nós. Em segundo lugar, o que nós dizemos de consequência, consequentemente, ele vai gerar virtudes em nós, que são tanto virtudes que temos classificado até como comuns, como corriqueiras, mas na verdade não são virtudes do Espírito Santo em nós, é uma excelência de agir do Espírito Santo propiciada a nós, como também ele vai trazer, mover de coisas sobrenaturais na nossa vida. E a essa condição, o povo cristão, especialmente o povo pentecostal, chama de imersos no Espírito Santo, imersos com o Espírito Santo ou cheios em plenitude do Espírito Santo, com esta consequência de um agir em que se verifica que algo extraordinário está acontecendo com aquela pessoa. No verso 13, nós temos o contraponto desse enchimento. Nós temos as pessoas que estavam presentes, vendo aquilo que acontecia, eles falarem em outros idiomas, essas pessoas vêm a dizer, zombando, como está em Atos 2,13 que nós vamos ler. Outros, zombando, diziam, estão cheios de mosto, ou seja, estão dominados pela bebida alcoólica, estão embriagados. Estas ações deles são consequência da embriaguez, né? Na verdade, está caracterizada aí na palavra destas pessoas uma clara blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribuir aquilo que é resultado da ação do Espírito Santo como se fosse resultado de uma bebedeira, da ingestão de bebidas alcoólicas. Olha, eu tive um caso muito interessante na minha vida, quando eu estava pegando carona certa vez e um caminhoneiro parou para mim na estrada. Ele pensou que eu fosse da polícia rodoviária, por isso parou. Quando ele percebeu, quando eu cheguei à porta e ele viu que eu não era da polícia rodoviária, ele ficou muito irado. Era 9 horas da noite, ele estava cansado, ele ia parar pouco adiante e ia dormir. Mas de repente, o semblante dele mudou e ele pediu que eu subisse, permitiu que eu subisse. Eu estranhei, mas subi. E quando eu entrei no caminhão, assim que eu entrei, que me assentei, que ele saiu para a estrada, o Espírito Santo começou a dizer, diga para ele que você é cristão e que você é pentecostal. E eu disse, Senhor, eu não vou falar, ele está com muita raiva. E ele não vai querer me ouvir. E o Espírito Santo disse, diga para ele que você é assembleiano, que você é cristão e é pentecostal. No caso, eu era assembleiano. E o Espírito Santo tornou a dizer terceira vez na minha teimosia. E eu acabei dizendo, eu não vou falar, Senhor. E aquele homem se vira para mim e ele diz para mim estas palavras, por acaso você não é cristão? E eu, envergonhado, olhei para ele e disse, sou. E ele disse, por acaso você não é pentecostal? E eu disse, sou. E aquele homem começou a saltar ali, eu fiquei com medo, até porque ele estava dirigindo, era noite na estrada, e ele começou a saltar, e ele começou a glorificar a Deus, e ele começou a falar em línguas, e não parava mais, e ele começou a chorar, e eu comecei a chorar também, e nós começamos a chorar, e parecia que nós dois estávamos cheios de mosto. Aquela reação inesperada de dois estranhos dentro de um caminhão, 3 minutos depois que eu entrei num caminhão de alguém que eu nunca tinha visto, parecia que algo anormal estava acontecendo conosco, parecia resultado de alguma bebedeira, mas não, na verdade estávamos cheios, mas não era de mosto. E aquele rapaz me explica com estas palavras, eu estou afastado do evangelho,
Eu já vi muito poder de Deus derramado na igreja. Foi derramado demais na minha vida. E eu me afastei do evangelho por causa de um adultério. E estou há mais de 10 anos afastado, vou completar 20 anos afastado da igreja do Senhor. Mas sempre querendo voltar, sempre cada vez com menos força, cada vez com menos capacidade de voltar, de me entregar, dizendo sempre para Deus que no dia seguinte, que amanhã, que na semana que vem, que no domingo que vem. Mas hoje, quando eu vinha na estrada, lá em cima, lá atrás, o Espírito Santo falou, eu sei reconhecer ainda, tanto tempo afastado, essa voz maravilhosa do Espírito Santo, e ele disse: hoje eu vou te provar que eu não te esqueci, porque hoje eu vou colocar no teu caminho um servo meu, um anjo meu, e ele é cristão e é pentecostal, e ele vai trazer para você uma palavra que vai avivar o teu espírito na minha presença, e eu vou voltar a controlar o teu ser. E aquilo me abalou, nós choramos muito. Aquele homem pretendia me deixar 15 minutos depois, desistiu, me convidou para jantar, me convidou para continuar na estrada. Andamos a estrada a noite inteira, ele falou a noite inteira, testificou a noite inteira, tivemos comunhão a noite inteira, cantamos a noite inteira, porque o Espírito Santo foi o centro da nossa conversa. Foi o começo, foi o meio e foi o fim da nossa conversa. E aquela alma, aquela lâmpada que estava apagada, como eu preguei para ele, eu preguei sobre a lâmpada apagada que não se acende, não é porque haja deficiência, é porque ela não dá lugar à energia que flui, que tem que fluir por ela. Mas quando essa energia flui, ela volta a provar que é lâmpada, ela volta a provar que pode iluminar e ela volta a se acender. Pois bem, essa é a ação do Espírito Santo. Ela nos acende, ela revitaliza a nossa vida. E é nesse contexto que eu quero voltar agora para a passagem inicial. Eu tinha mais até alguma coisa para falar sobre Paulo, a recomendação que Paulo nos faz, mas eu quero voltar para o texto inicial, para que nós possamos ainda, dentro disso que acabei de falar, do fluir do Espírito Santo, do dominar do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo, do transformar do Espírito Santo, do refletir da glória do Espírito Santo. E isso eu penso estar lá em Zacarias, no capítulo 4, dos versos de 1 a 6. E eu quero ler com você, voltar a ler o verso 1. Este anjo que volta a Zacarias, eu vou colocar na tela agora para você o texto, e o anjo que fala com Zacarias o desperta. Como que um homem que é despertado do sono. Na verdade, estas visões, esta é a 5ª visão noturna de Zacarias. Ele recebe um anjo em seu quarto, e o anjo vem trazer visões para ele. Esta é a 5ª visão. E ele está como que dormindo, ele não está propriamente dormindo, ele está como que dormindo, está cansado, está fadigado, mas o anjo o desperta. Podemos entender aí tanto o sentido físico quanto espiritual. Ele tem algo mais a dizer a Zacarias e não é hora de adormecer. Ele tem algo muito importante a dizer e não é hora de adormecer. O verso 2 diz que ele traz uma visão para Zacarias e pergunta para Zacarias: o que é que vês? Queridos, eu teria tanto a falar sobre essa pergunta e a resposta para ela, mas eu vou precisar passar do significado de o que vês e o que eu estou vendo, né? Porque nós andamos e nós vivemos segundo o que nós vemos. E ele diz que vê um castiçal de ouro, e preste atenção nessas palavras: ele tem um vaso sobre ele. O castiçal de ouro tem um vaso sobre ele. E esse vaso, verso 3, este vaso tem por cima dele 2 oliveiras. Então deixa eu fazer a imagem para você por causa do nosso pouco tempo. Ele vê embaixo, a primeira visão dele, um castiçal com 7 lâmpadas. E aí ele vê sobre esse castiçal um vaso. O vaso, através de canudos, alimenta o castiçal. No mundo hebraico, o óleo era usado para acender a vela. O pavio se mantinha aceso pelo óleo.
Pois bem, há um vaso que alimenta esse castiçal. Isso era comum, até aí era comum. Era preciso que o vaso alimentasse as lâmpadas para que elas ficassem permanentemente acesas. Mas era o sacerdote que tinha que vir e encher aquele vaso, para que aquele vaso derramasse sobre a lâmpada e a lâmpada alimentasse o pavio e o pavio ficasse aceso. Mas aqui Zacarias está vendo algo agora diferenciado por Deus, porque ele coloca sobre o vaso não a interferência de um sacerdote, mas 2 oliveiras, para que o azeite desça direto da oliveira para o vaso e do vaso para a lâmpada. E o anjo pergunta para Zacarias: o que é isso? Ele diz: Senhor, eu não sei. Tu não sabes? Eu não sei. E o anjo traz a revelação para ele: pois eu lhe digo o que é. Isto aí é o que diz o Senhor, é o que diz Yahvé, é o que diz Adonai para o príncipe do teu povo, Zorobabel: meu filho, meu querido, não é por força, não é por violência. As coisas acontecem na vida do meu povo pelo meu espírito. Quando o meu espírito domina, quando o meu espírito eclipsa todas as outras coisas, quando o meu espírito toma precedência, quando o meu espírito toma a dianteira, quando o meu espírito toma a integralidade, quando o meu espírito se torna alvo de busca, quando o meu espírito se torna alvo de alegria, quando o meu espírito se torna algo de fé e de poder, quando o meu espírito é uma convicção inabalável de que a palavra profetizada na minha boca vai se realizar, quando o meu espírito é quem está movendo, quando o meu espírito move a mão, quando o meu espírito move a boca, quando o meu espírito move o coração, então as coisas acontecem no mundo espiritual, porque não é por força, não é por sabedoria humana, não é por conhecimento, não é por malabarismo de discurso, é pelo meu espírito operando na vida daquele que quer ser movido por mim. E eu quero dizer para você que isso era válido para Israel, mas lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 20, nós temos, e eu vou encerrar com esta menção, nós temos João vendo 7 estrelas que andavam no meio, que estavam junto a 7 castiçais, e um que andava no meio dos 7 castiçais e tinha as 7 estrelas na palma da mão. E João não sabia também o que era isto, da mesma forma que Zacarias. E o anjo, o Senhor Jesus revela para ele o mistério das 7 estrelas que viste, a mesma de Zacarias, que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro é este. As 7 estrelas são os 7 anjos, são os 7 pastores. Eu tenho os pastores de toda a minha igreja na terra, eu os tenho na minha mão direita. E ele diz: e os 7 castiçais que tu vistes são as 7 igrejas. Sou eu que alimento as minhas igrejas, como eu sempre alimentei Israel. Sou eu, diz o Senhor, que alimento as minhas igrejas do meu Espírito Santo, do meu óleo, porque eu não quero na igreja outra coisa, outro mover, nem força, nem violência, nem sabedoria humana, nem artifício humano, mas pelo meu Espírito. O que devo fazer disso? Deve buscá-lo até que ele te encha. Deve clamar por ele até que ele sacie a tua necessidade do seu mover em tua vida. E eu desejo que o Espírito Santo faça isso na minha, na tua, nas nossas vidas, e que nós sejamos poderosamente usados, porque depois que ele toma a frente, depois que ele toma o centro, depois que ele toma a integralidade, o que vem é sempre surpreendente, porque ele faz sempre muito mais do que pensamos ou imaginamos. Que o Espírito Santo desça sobre a tua vida. Vamos orar? Espírito Santo, conclui tua obra em nós, Senhor. Aperfeiçoa teu mover em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça e a paz do Espírito Santo a você. Meu querido irmão, querido amigo,
Essa programação é um culto que está chegando até você, online, está chegando no seu lar, no seu trabalho, aí no seu particular. E como um culto que nós prestamos a Deus, em todo culto que nós prestamos a Deus, nós oferecemos aos ouvintes a oportunidade de cooperar, de exercitar generosidade e cooperar com a manutenção do trabalho e também com o progresso desse trabalho, alcançando cada vez mais vidas, tendo cada vez mais meios de abençoar as pessoas espiritualmente. Então, aparecerá dentro aí de alguns instantes na sua tela as contas do nosso ministério, através das quais você pode cooperar com esse trabalho, já que também dentro de um culto nós ofertamos, apresentamos a Deus aquilo que o Espírito Santo nos convence a oferecer ao Senhor, não como forma de barganha. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor é dono de todos os tesouros, de todas as riquezas. Mas a igreja do Senhor, ela faz dá uma lição de generosidade quando ela permite que cada um de nós cumpra aquilo que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, e eu vou ler o verso 7, que é um verso que nós já conhecemos. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, se você quer cooperar com esta obra, se você quer ver esta palavra chegar a mais pessoas, novo equipamento, novo alcance, coopere com numa dessas contas que está aparecendo para você aí na tela, e eu tenho certeza que o Espírito de Deus se alegrará e que Deus, que é generoso e rico em misericórdia e graça, derramará misericórdia e graça sobre você e sua família, e você terá a sua sementeira abençoada pelo Senhor. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua cooperação. Nós vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, abençoa neste momento o nosso contribuinte. Sê favorável, Senhor. Abençoa a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, nós cremos em Ti. Que a Tua bênção, Senhor Deus querido, está na vida desta pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero agradecer ao Senhor nosso Deus pela rica oportunidade de ser ministro da palavra dele para o coração a quem ele quer abençoar. Eu quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo. Quero agradecer porque você está, assim, me permitindo ler a palavra do Senhor e explaná-la para a bênção do seu coração. E quero dizer que estamos aqui nesses capítulos, nessas mensagens, procurando que você receba algo que sirva não apenas para quando está ouvindo, mas pelo restante da sua vida. Essa palavra seja orientadora e abençoadora da sua vida. Frutificar no Senhor é o objetivo que nós temos e esperamos estar alcançando com você. Que Deus o abençoe, que Deus o faça frutificar, que Deus o faça feliz, que Deus o faça abençoado, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.